Fala galera, beleza? Vamos ao giro alternativo do final de semana e da semana passada. Tivemos jogos decidindo títulos na semana passada, então a gente vai ampliar um pouco esse giro alternativo. Mas antes, não se esqueça, faça sua inscrição aqui no canal, ative as notificações também, passeie pelas playlists, tem muito assunto legal por aqui para quem gosta de futebol alternativo. Começamos pela Eslováquia, onde em 8 de julho, na semana passada, o Slovan Bratislava conquistou a dobradinha, venceu a final da Copa da Eslováquia contra o Ružomberok por 1-0, gol do Osbolt aos 3 minutos do segundo tempo. Slovan Bratislava, campeão nacional, campeão da Copa da Eslováquia, é o maior vencedor de títulos no futebol eslovaco, é o time mais tradicional, com a maior torcida, também tem uma estrutura muito melhor do que seus principais adversários. A equipe do Rafael Ratão, atacante brasileiro, revelado pela Ponte Preta. Eu conversei com o Rafael Ratão, fiz uma entrevista bem legal, ele explicou bastante como funciona todo o futebol na Eslováquia, a estrutura dos clubes, a relação de forças entre os clubes também, a realidade financeira do futebol eslovaco, um pouco sobre a vida em Bratislava, que é uma cidade espetacular. Entrevista com o Rafael Ratão está aqui na playlist também de entrevistas, acesse para você entender um pouco mais sobre o futebol na Eslováquia. No meio da semana passada também tivemos outro título do campeonato dinamarquês. O Midtjylland foi campeão, venceu na quinta-feira o Copenhagen por 3-1, abriu 16 pontos de vantagem, matemática rápida aqui, 16 pontos de vantagem sobre o Copenhagen, não pode mais ser alcançado, estamos na reta final do campeonato dinamarquês. O Midtjylland tem 78 pontos, o Copenhagen tem 62, o AGF é o terceiro com 60. Midtjylland então confirmou o título nacional, o Midtjylland que é um dos grandes times do futebol dinamarquês. A Dinamarca, tenho falado bastante sobre isso aqui no canal, é o único dos países nórdicos que mantém um calendário europeu, ou seja, aquele calendário que a gente se acostumou a falar como um calendário europeu, na verdade, né? Que a temporada começa em um ano, termina no outro. As demais ligas, Suécia, Noruega, Islândia, Finlândia, Ilhas Faroe, todos os campeonatos começando e terminando no mesmo ano. Então, temporada 2019, temporada 2020. Na Dinamarca, não. Na Dinamarca, a gente tem a temporada 2019-2020. Por isso, o Midtjylland foi campeão mais uma vez. Mais um título, agora no final de semana e na Polônia. O Legia Varsóvia se tornou mais uma vez campeão polonês. Venceu no sábado Cracóvia por 2-0, abriu 8 pontos de vantagem sobre o Lech Poznan, faltando 2 rodadas, não pode mais ser alcançado. O Legia Varsóvia é um time extremamente tradicional no leste europeu, de uma enorme torcida na Polônia, campeão nacional, então 68 pontos contra 60 do Lech Poznan, tira o título do Piast Gliwice, que ainda briga pelo vice-campeonato, também tem 60 pontos, mesma marca do Lech Poznan, mas perde nos critérios de desempate. Na sequência, no quarto lugar, vem o Śląsk Wrocław com 54 pontos, já distante, como eu disse, faltam apenas 2 rodadas para terminar o campeonato polonês. Suíça agora, onde tivemos, para variar, mais gols de Arthur Cabral, atacante que vem se destacando demais pelo Basel, tanto é que atingiu o número mínimo de gols, o Basel exerceu o direito de compra, adquiriu o jogador em definitivo do Palmeiras, o Basel fez 3-2 no Young Boys no sábado, 11 de julho, o Arthur marcou o segundo e o terceiro gol. O Basel abriu 3-0, o Samuel Ecampo fez 1-0 e aí depois o Young Boys reagiu. Jean-Pierre Nissam e o Christian Fasnacht fizeram os gols. Vitória do Basel então por 3-2. Vitória importante porque diminuiu a vantagem para o segundo lugar, que é do Young Boys. Agora o Young Boys tem 6 pontos de vantagem, só que o St. Gallen tem 59, segue na primeira colocação. Dificilmente o Basel vai conseguir realmente lutar pelo título. O Basel que está vivo ainda na Liga Europa. Fez 3-0 no Eintracht Frankfurt no jogo de ida das oitavas de final, deve se classificar e aí avançar para as quartas de final. A competição será retomada em agosto. Então, situação bastante difícil para o Basel na luta pelo título. Briga encaminhada entre St. Gallen e Young Boys nessa disputa do campeonato suíço. Faltam 6 rodadas ainda. Na Suíça são 10 times da primeira divisão, se enfrentam 4 vezes, então são 36 rodadas. Faltam 6, o Basel tem 7 pontos de desvantagem para o St. Gallen, primeiro colocado nesse final de semana, conquistou essa vitória importantíssima com mais 2 gols do Arthur Cabral.
Campeonato romeno agora, fase final também, já estamos nos últimos jogos, faltam apenas 3 rodadas. Universitatea Craiova tem 41 pontos, o Cluj, no momento em que eu gravo este vídeo, está jogando, está em campo, jogando contra o Gazmetan. No intervalo, 1-0 para o Cluj. Com essa vitória, o time está indo a 40 pontos. Segue na briga com a Universitatea Craiova para ver quem vai ficar com o título do campeonato romeno. Depois vocês atualizam aqui embaixo nos comentários quanto que acabou o jogo. Mas o intervalo, então, no momento em que eu estou gravando, Cluj 1, Gazmetan 0. Precisa vencer para permanecer nessa briga, para ficar apenas um ponto atrás da Universitatea Craiova. Lembrando, apenas 3 rodadas ainda para serem disputadas no campeonato romeno. Na sequência vem o Astra Giurgiu com 30 pontos, já bem distante, não está no páreo. Eslovênia agora. Fiz uma entrevista, na minha opinião, assim, uma das entrevistas que eu mais gostei de fazer na vida. Muito legal, um papo com Marcos Tavares, ídolo do Maribor. Está lá na Eslovênia, no futebol esloveno, desde 2008, é o capitão do time, é amado por todo o país, tem uma idolatria realmente nacional. Um papo muito legal com o Marcos Tavares, uma história de vida sensacional dele também. Acessem aqui a playlist de entrevistas para vocês acompanharem essa entrevista. Só que eu dei azar para o Marcos Tavares, o time perdeu totalmente ritmo. Nesse final de semana perdeu para o Celje por 2-1 e agora se distanciou definitivamente da luta pelo título, que tem o Olimpia Ljubljana com 65 pontos, o Celje com 64 e o Maribor com 58, ficou para trás realmente na luta pelo campeonato esloveno. São 36 rodadas lá também, mesmo formato do campeonato suíço, faltam 3 ainda, briga então entre Olimpia Ljubljana e Celje. O Maribor é o terceiro e tem 4 pontos de vantagem sobre a Lumini, que nesse final de semana venceu o Olimpia Ljubljana fora de casa, na capital da Eslovênia, em Ljubljana, por 1-0. Foi a 54 pontos. Então o Maribor precisa se recuperar para não perder o terceiro lugar, que leva às fases eliminatórias da Liga Europa. O campeão vai para a fase preliminar da Champions, segundo e terceiro vão para as fases preliminares da Europa League. Para o Maribor é importante permanecer jogando competições europeias. O título vai ficar entre Olimpia Ljubljana e Celje. Albânia agora, campeonato albanês, para fecharmos com estilo esse giro alternativo. Tirana lidera, faltando 3 rodadas, tem 66 pontos. Nesse final de semana, na sexta-feira na verdade, disputou o derby local contra o Partizan Tirana, empate em 1-1. Kukeshi é o segundo com 62 pontos. Nessa rodada, a equipe venceu o Teuta Durres por 3-0. 66 pontos para o Tirana, que vem numa sequência de empate e derrota, 2 rodadas sem vitória. Por isso o Kukesi se aproximou da primeira colocação, está a 4 pontos, faltando 3 rodadas. Tirana precisa se recuperar o mais rápido possível para não permitir uma briga realmente com o Kukesi na luta pelo título do campeonato albanês. Por que eu coloquei o campeonato albanês no giro dessa semana também? Porque agora, com todas essas definições e as que aconteceram nas semanas passadas, já temos praticamente as 2 primeiras fases preliminares da Champions League definidas. E aí o futebol alternativo reina. Então vamos lá. Tem aquela primeira fase ainda, que leva clubes de San Marino, de Andorra, de Kosovo e da Irlanda do Norte. E aí depois você tem a primeira fase preliminar já um pouco maior. Praticamente tudo definido. Falta sabermos aqui quem vai ser o campeão esloveno, quem vai ser o campeão albanês, quem vai ser o campeão armênio também e quem vai ser o campeão romeno. Tá? De resto, nessa primeira fase preliminar da Champions League, já estão classificados o Omonia do Chipre, o Djurgårdens da Suécia, o Slovan Bratislava da Eslováquia, o Qarabag do Azerbaijão, o Sheriff Tiraspol da Moldávia, o KR, que é um clube da Islândia, o Folaesh de Luxemburgo, o Dinamo Tbilisi da Geórgia, o Europa, que é um clube de Gibraltar, Estrela Vermelha, tranquilamente o mais tradicional de todos aqui, o Molde da Noruega, Maccabi Tel Aviv de Israel, Sarajevo da Bósnia, o Konasquei Nomads de País de Gales, o Celtic, também disputando ali com o Partizan para ver quem é o mais tradicional, o Ludogorets Razgrad, o Ludogorets da Bulgária, o Astana do Cazaquistão, Ferencváros da Hungria, Dundalk
da Irlanda, Sūduva da Lituânia, o Floriana de Malta, o Budućnost Podgorica de Montenegro, Dinamo Brest de Belarus, o Legia Varsóvia da Polônia, o Silex da Macedônia, o KuPS da Finlândia, o Riga da Letônia, o Flora da Estônia e o KI Klaksvik das Ilhas Faro. E a segunda fase preliminar também já está bem encaminhada com o Dinamo Zagreb, Midtjylland, AZ, Rapid Viena e Vitória Pilsen. Faltam o campeão suíço e os segundos colocados de Grécia e Croácia. Na Croácia uma briga bem legal, o Osijek, do zagueiro brasileiro Guti, tem entrevista com ele aqui no canal também. Se recuperou demais na fase final do Campeonato Croata, é o segundo colocado, tem tudo para ser vice-campeão, que seria algo espetacular para o clube. Então, Champions League e Europa League voltam agora em agosto, tudo isso que eu estou falando aqui são as fases preliminares da próxima temporada já. E é isso, pessoal, giro alternativo, um pouco diferente também, falando agora já também sobre essas fases preliminares de Champions League. Valeu, grande abraço, até semana que vem.